retomar esses princípios, né? Relembrar. Então, se os irmãos estiverem dispostos a gente rever esses princípios, quiserem impresso, está aqui comigo, é só pegar, né? Quem não consegue ler aí pelo celular, eu não gosto. Mas aí pode pegar aqui, está impresso, eu trouxe para os irmãos. Nós vamos aqui pegar no capítulo 12 de Jó. A irmã Cleide e o irmão Caetano estão chegando agora. Vou explicar que, irmãs, eu faço apostila, os irmãos estudam em casa, e aqui eu só faço comentário, tá? Seguindo a Bíblia, tá bom? Então a apostila ela é mais usada em casa, aqui quase na aula eu não uso. Então nós vamos começar aqui no capítulo 12, porque o que nós vimos até agora? Nós vimos o princípio, né, de como foi que Jó entrou nesse sofrimento, né? Depois os amigos começaram a aconselhar Jó, tentando da maneira que eles sabiam, dentro do conhecimento que eles tinham, ajudar Jó a passar por aquele sofrimento. Então nós estudamos o que ele falou para Jó, né, e qual foi a resposta que Jó deu para ele Nós estudamos domingo passado o que foi que Bildade falou para Jó e o que foi que Jó respondeu. E hoje nós vamos estudar o terceiro amigo, o que Zofar vai falar para Jó e o que é que Jó vai responder. Depois esse ciclo de discursos vai recomeçar uma segunda vez. Os três amigos vão falar e Jó vai responder. Isso nós vamos estudar numa aula só agora, domingo que vem. Os três discursos dos amigos e as três respostas de Jó. Porque como já estudamos detalhadamente o primeiro ciclo de conversas, né? O segundo se repete muito. Então na aula que vem nós vamos estudar as três conversas dos amigos e as três respostas de Jó. Depois, no terceiro ciclo de conversas, vai ser só ele com Bildade que vai falar, né? E nós vamos estudar numa aula também. Ele só e Bildade vai falar. Zofar não fala mais. Jó vai responder. Vai ser o terceiro ciclo. Aí nesse terceiro ciclo, Jó vai dizer assim: acabou-se as minhas palavras, eu não tenho mais nada para dizer. E aí vai aparecer um quarto amigo que vai falar, né? E depois que esse quarto amigo fala, só ele fala, Jó não tem mais palavras para declarar, e aí vem o desfecho da história, né? Então é assim que nós vamos seguindo as nossas aulas. Então vamos ver aí no capítulo 12, né? Não, no 11, nós vamos começar no 11. Eu vou colocando aqui na nossa lousa aqui, para os irmãos acompanharem os principais tópicos aqui, porque são muitos capítulos, a gente vai pegando só os pontos principais. Então, o que Zofar tinha para dizer para Jó, né? Lembrando que a teoria daquela época, isso os irmãos têm que ter bem em mente para poder compreender as palavras dos amigos de Jó aqui. Naquela época se cria, e até hoje muitas pessoas creem assim, que as pessoas só passam por sofrimento, os crentes, né? Nós estamos falando dos servos do Senhor, só passam por sofrimento se pecarem. Então todo sofrimento, toda adversidade que vir sobre a vida de alguém é porque essa pessoa pecou, tá? Se a pessoa não pecar, então ela passa por essa vida só com felicidades, com coisas boas, né? Era assim que eles pensavam. Esse era o pensamento da época, e até hoje a gente ouve dizer, né? Nossa, algumas pessoas pensam assim: o irmão está passando por uma grande dificuldade, deve estar em pecado, né? Então, esse era o pensamento da época. Nós sabemos que não é assim, né? Existem sofrimentos que vêm para outros propósitos, né? Não é só consequência do pecado. Tem sim sofrimentos que são consequências de nossas atitudes erradas, mas nem todos são assim, né? Lembramos de Paulo, quando ele pediu que o espinho da carne fosse retirado, e Deus falou para ele que não ia retirar, que é ali que se manifestava a graça de Deus sobre a vida dele, né? Então existem muitos motivos para Deus permitir o sofrimento na nossa vida, não é só porque pecamos. Então vamos ver o que Zofar diz. Vamos começar aqui, ó. No capítulo 11, no verso 4 até o 6. Zofar vai dizer que Jó estava recebendo menos do que ele merecia. Essa palavra é muito dura para um amigo dizer para outro.
Espero que nós nunca chegamos a dizer isso para alguém, né? Vamos ver aí no versículo 4 até o 6, do capítulo 11. Pois tu disseste, a minha doutrina é pura, limpo sou os teus olhos, mas na verdade, oxalá que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então Zofar está dizendo que Jó disse, no versículo 4, tu disseste, né, que Jó tinha dito, que o que ele estava dizendo, a doutrina de Jó, o pensamento de Jó era puro, né, e que Jó está sempre dizendo que ele é limpo aos olhos de Deus. Por quê? Que nós falamos bastante disso semana passada. Porque Jó, ele não quer dizer que ele é um homem perfeito, né? Ou que ele chega a ser puro e justo como Deus. O que Jó vai dizer o tempo todo, ele vai persistir até o fim, é que ele não cometeu um pecado tão grave a ponto de merecer um castigo também tão pesado, né? É isso que Jó vai defender até o fim. E os amigos vão defender que não, que ele cometeu um pecado gravíssimo e que ele está recebendo a paga do pecado dele. E Zofar vai dizer aqui no verso 6, né? Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Quer dizer, que Jó está recebendo menos do que, quer dizer, todo aquele sofrimento que ele está passando, a perca dos 10 filhos, a perca da esposa, a perca de todos os seus bens materiais e aquela enfermidade tão grave, é menos do que ele merece. Agora eu pergunto aos irmãos, baseado no que Zofar está dizendo isso, né? Porque até agora, no que nós lemos, não existe nenhum indício para esse amigo estar falando uma coisa dessa, de que Jó está passando menos do que ele merece. Ele merecia estar passando por um sofrimento maior, né? Então é um julgamento. Jó está sentado ali num tribunal e ele já está sendo julgado e sentenciado ali, né? Porque ele está recebendo a paga menor ainda do que na verdade ele merecia. Então Zofar está fazendo um julgamento muito pesado, sem base em nada, né? Porque até ele dizer que ele estava recebendo um pagamento de um pecado, já é de certa forma uma calúnia, porque eles não sabem que pecado é esse, né? Mas vamos dizer, era o pensamento da época, eles acusavam assim. Mas dizer que o pecado era tão grande, que o sofrimento dele era menor, ele merecia muito mais, aí esse julgamento já passou dos limites, né? Os irmãos estão entendendo isso? Zofar realmente agora, né, ultrapassou o que deveria falar. Nos versos 11 e 12, mesmo capítulo 11, o que Zofar vai falar mais? Porque ele conhece os homens vãos, ele quem? Deus, né? Porque Deus conhece os homens vãos e vê o vício e não terá em consideração, mas o homem vã é falto de conhecimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Sim, o homem nasce... deixa eu ler de novo o 12. Mas o homem vão é falto de conhecimento. Sim, o homem nasce como a cria do jumento montês. Lê para mim, irmão Bertoldi, sua versão do verso 12. Versão? É. Mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer do homem. Exatamente, que a minha versão ela é mais difícil de entender. O que Zofar está dizendo aqui? Que Deus conhece o homem vão, o homem tolo, conhece o vício e não vai deixar passar isso em vão. Ele pergunta assim, e não terá em consideração? Quer dizer, não vai deixar isso passar de largo. E o homem vão é tão falto de entendimento, né? O homem tolo, ele é tão falto de entendimento e não vai ter como ele aprender nada. Ele está dizendo isso para Jó, que como se é mais fácil um jumento nascer de um homem, né? É? Como se fosse um jumento nascido com ideia de Deus.
Nascido com... o irmão está falando que um jumento nascido com ideia de homem. Então está mais fácil nascer um jumento de um homem do que Jó ter algum entendimento de alguma coisa. Então ele está sendo bem duro nessas palavras, né? Super julgamento, né? Era um super julgamento sobre a coisa que ele também não sabia, né? Ou que imaginava que sabia, né? Então a gente nunca deve prejudiciar ninguém, né? Desde os dias de hoje, né? Isso aqui dá um exemplo de que é uma coisa totalmente mal pensada, né? No povo da época e que também pudesse. É o atraso daqueles tempos ainda, né? Que nós não temos a criatividade daquele tempo. Você pensar que foi no início da criação dos homens, essa passagem aqui. Mas acontece hoje, né? Tem para ficar sabendo o que está fazendo. Então é justamente um super julgamento, e ele pensava que estava fazendo certo, como o irmão Malvino está falando, mas né, faltava aqui bastante entendimento. Nós ainda hoje temos mais. Fale, irmã. Na minha Bíblia, mais um homem vão de falta de entendimento, assim como um homem nasce ou uma cria do jumento. Eu entendo que um homem comum, que não conhece Deus, ele é tão ignorante sobre Deus, assim como uma cria de um animal. Na minha vida está dizendo assim. Sim. Um jumento é um filho de um homem, vai nascer como filho de um homem. O homem nasce sem entendimento, assim como uma cria de um jumento. Entendi. Foi o que o irmão Malvino disse, né? Como um jumento, sem entendimento nenhum, né? Mas não é um homem com a cria de jumento. Então, exatamente isso que Zofar está acusando Jó, né? Dele ser uma pessoa de completa falta de entendimento, porque realmente ele não quer assumir que ele pecou, né? Então ele é um homem tolo, sem entendimento nenhum. E no versículo 14, ele vai dizer assim: se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, não deixa habitar injustiça nas tuas tendas. Então aqui ele está dando um conselho, né? Olha, se você realmente pecou, né? Se você tem algum pecado e você lança para longe de ti, se arrepende e tira isso de fora das suas tendas, da sua habitação, de dentro de você. E no versículo 18 ele vai declarar que se Jó se arrepender desse pecado, e terás confiança, porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Então aí ele tenta trazer uma palavra de alento, né? Dizendo que Jó deve se arrepender do pecado dele, e então ele voltará a ter uma vida boa como ele tinha antes, né? Ele voltará a habitar em segurança, ele voltará a viver bem, né? Então essas são as palavras de Zofar. Primeiro foi um pouco duro, depois tentou amenizar um pouco seus conselhos, né? Mas nunca deixando de já deixar Jó condenado, né? Como um condenado já, de ter realmente feito o que recebido o que merecia, né? Do que ele ter feito. Mas Jó não aceita isso. Tudo bem? Vamos ao capítulo 12, que é quando Jó vai se defender então dessas acusações. Nós vamos aqui ao capítulo 12, no verso 3. Vão lendo para mim, irmãos? O que fala 12 no verso 3? Na verdade, que só vós sois o povo, e convosco correrá a sabedoria. Também eu tenho um coração como vós, e não vós sou inferior. E quem não sabe das coisas como essa? Exatamente, Jó está dizendo aqui que ele não é inferior aos amigos, né? E que as coisas que os amigos estão falando, ele tem entendimento disso. Ele sabe sim que se ele pedir perdão, Deus é pronto em perdoar. E que todas as coisas que os amigos estão ensinando, ele também sabe disso, né? Mas ele sabe também que esse não é o caso dele, não é assim que ele vai resolver o problema dele. Então essa é a primeira questão onde ele vai colocar
que ele não é inferior, ele entende muito bem o que os amigos estão dizendo, mas sabe que essa não é a resposta que ele está querendo, né? Não é isso que ele está buscando, ele está querendo saber por que é que ele está passando por tanta dificuldade. Os irmãos, vejam que muito mais do que pedir a cura, ele quer saber o motivo, né? Poucas vezes a gente vê ele pedindo a cura. Ele pede mais, é a resposta mesmo. Ele está ansioso por saber por que ele está passando por aquela situação. E no versículo 6, leiam para nós. As sendas dos assoladores têm descanso, e os que provocam a Deus estão seguros. Nas suas mãos, Deus te põe tudo. Essa aqui é uma questão que ele já vem falando no versículo 6, e Jó já vem falando nos capítulos anteriores, e aqui ele vai falar novamente, mostrando que a teoria dos amigos não é verdadeira, né? Porque ele vai dizer aqui, ó, que a tenda dos assoladores tem descanso. Muitos ímpios têm descanso, nós sabemos disso, né? Nos nossos tempos hoje, muitas pessoas que não estão servindo a Deus, eles têm boa vida, têm tranquilidade, né? Têm bens materiais, e às vezes vivem muito melhor do que muitos servos de Deus piedosos, né? E ele vai dizer, e os que provocam a Deus estão seguros. E tem mesmo, né? Então eu já até falei para os irmãos lerem o Salmo 73, o salmista vai falar isso, né? Que injustiça, o ímpio tem tudo, e o servo de Deus às vezes passa por tanta dificuldade. Então no final Deus vai dizer, mas o fim deles é que vão revelar todas as coisas, né? Então aqui nesse mundo ainda vivemos esse tipo de situação. Então Jó aqui vai mostrar que essa teoria que os amigos estão trazendo não é verdadeira, que basta olhar a sociedade em volta que vai ver que essa teoria não tem fundamento, que muitos não servos de Deus, muitos ímpios vivem bem sim, né? E que esse não é o caso de Jó. E depois do 12 nós vamos para o 13, né? Do 12 nós vamos para o 13. 13, não terminamos o 12. Perdi 14. Desculpe. Nós estamos no 12 ainda, no versículo 14. Leia para nós, irmãos, 12 e 14. Eis que ele derriba e não edificará, e a quem ele disser não se abrirá. Se os irmãos lerem todo esse capítulo aí, a partir do 10 até o final, aqui Jó vai falar muito sobre as coisas que Deus destrói e reconstrói, sobre as calamidades que acontecem na vida, né? E vai nos trazer a reflexão sobre as próprias coisas que acontecem nesse mundo nosso, como essas grandes calamidades que nós vimos lá em Petrópolis. Ali morreu servos de Deus e morreram ímpios, né? Terremotos, né? A própria pandemia, né? Quantos servos de Deus sofreram nessa pandemia, morreram, quantos ímpios também, né? Então existem coisas que acontecem no mundo, né? Esses tipos de calamidades naturais, né? Chuva, terremoto, vulcão e essas coisas que traz o sofrimento para o ímpio e para o não ímpio. Então essas questões que Jó tá questionando aqui, né? E é onde ele vai dizer no versículo 12 que Deus derriba e não se reedificará, e quem ele encerra, no 14 não se abrirá. E aí vai falando, eis que ele retém as águas e se secam, e as largas e se transtornam a terra, e ele vai falando todas as coisas que vai acontecendo, né? Então aqui traz uma reflexão para nós, né? Sobre o porquê, o motivo, né, de Deus trazer esse tipo de coisa e acabar levando inocentes, crianças, né? Então são questões para nós refletirmos, e Jó traz essa reflexão. E muitas vezes nós pensamos assim, por exemplo, no Nordeste, tanta seca, né? Mas também é um povo tão idólatra, né? Tem lá o padre Cícero, né?
Então, um povo que segue tanto aquilo, é um lugar que sofre com a seca, mas será que é por causa de tanta idolatria, né? Lugares na África com tanta fome, mas também qual a religião que predomina lá, né? Então a gente fica pensando, será? Mas só que nessa história toda sofrem ímpios e sofrem servos de Deus juntos, né? E será que essas calamidades servem realmente para mostrar ao homem que ele está errado? E depois que as calamidades passam e eles reconstroem o que foi destruído, será que os homens se transformam? Será que há salvação nessas vidas? Será que eles reconhecem depois que são necessitados de Deus, né? E que sofreram tudo aquilo e necessitam de Deus? Então são questões também para nós refletirmos, e Jó traz essa reflexão, que quando acontecem essas coisas, né, tanto os ímpios como os servos de Deus sofrem juntamente, né? Então é uma questão bem complicada até de nós explicarmos isso daí, mas Jó está mostrando mais uma vez que sofrem, né, tanto um quanto o outro, e é Deus quem está no comando de tudo. É isso que ele vai falando aqui na continuação do capítulo 12. Alguém? Fala. Com relação à questão do capítulo 12 que eu falou, só voltando um pouquinho. O jumento montês, ele é doutrinado, ele é dominado? Não. Não, é aquele que é selvagem, né? Selvagem. Israel estava agindo como um jumento montês. Eles foram procurar deuses dos povos vizinhos para adorarem. Quando Moisés subiu lá no monte, ficou 40 dias, fizeram bezerro de ouro, fizeram tudo contra a vontade de Deus, conhecendo a verdade. Uma pessoa que não tem Jesus, ela não tem esse entendimento. Então, uma pessoa que é como um jumento montês, que não tem cabresto, não tem domínio, faz o que quer a bel prazer no mundo. Tudo para ela é normal. O pecado para ela não faz sentido, não é pecado. Para o cristão, sim, as práticas do mundo que não agradam a Deus é considerado pecado. É como errar o alvo, transgredir uma norma de procedimento. E no caso das calamidades públicas que a gente vê aí, as calamidades da natureza, no caso, para o Rio de Janeiro, algumas pessoas dizem que foi Deus que causou aquilo para ferir as pessoas lá que estão vivendo uma vida. Mas a irmã disse que tem crentes ali, é verdade. Então Deus vai punir crentes e não crentes por conta do pecado da humanidade, ali, do povo. Deus não age desta forma. São problemas da natureza causados pelo próprio homem, mexendo com a questão aí do ozônio, etc. Tem as explicações científicas para essa questão, né? Deus usou o Egito, as 10 pragas, para mostrar pragas específicas, para um motivo específico de tirar o povo da escravidão. Já essas calamidades do deserto, por exemplo, lá no povo nordestino, ele está sofrendo calor, mas o calor sempre existiu lá, as pessoas foram morar lá porque quiseram. Elas poderiam morar em São Paulo, que tem menos calor. A minha família mora em Cuiabá com a panela de pressão de calor, 40 graus. Então, sofrendo calor lá, por que foram para lá? Bem, um lugar melhor, é questão de escolha humana. Então, isso não está relacionado com o pecado ou não. Então, nós precisamos ter cuidado com essas afirmações, né? De que o irmão da igreja está vivendo de pecado, por isso que ele perdeu a casa, o carro. Não é assim. É claro que a má administração do meu negócio pode gerar pecado. É diferente. Eu vejo o caso do Padre Cícero, né? Mas muito antes do Padre Cícero nascer, o Nordeste já era protegido. Então, Né? Não tem nada a ver. Não tem a ver. Diga, irmã. Eu ia falar sobre o desastre natural, né? Que eu estou falando. Agora vamos ficar mais perguntando para Deus por quê matou meu irmão, por quê? É natural morrer. Né? Então, é o que eu não acho que está certo no jogo. Ele quer saber Ele por quer. quê, mas para Deus não se faz pergunta. Uhum. A
Deus dá graças por tudo. Então, quando eu já tinha lido Jó, e eu disse, olha, irmão, eu fiquei agoniada, quando é uma pessoa de Deus, que Deus mesmo disse, meu servo, isso e aquilo, ele é tão teimoso, ele quer debater com Deus. Então, eu até domingo eu falei sobre Davi, né? Davi, ou Senhor, tem misericórdia de mim, você não vê Jó, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor, eu sei que eu não peguei, ou sei que não peguei. Como é que ele sabe que não pegou? A gente pega até no pensamento, só que ele de querer saber, já é um pecado. Eu aprendo com Jó, assim, não se questiona Deus. Fez, está feito, acabou, pronto. Posso complementar a fala dela? Pode, fala. Então, na época da lei, eles poderiam dizer que não tem pecado, porque tudo era justificado por sacrifício animal, quando eles pecassem, né? Então, o questionamento é, quem era abençoado naquela época tinha essa ideia mesmo, porque era ritual, a lei determinava dessa forma, faz isso e você será abençoado, né? Ofereça o carneiro, o cabrito, para purificar o pecado da sua tribo, né? E a sua tribo não terá a culpa do pecado. Por isso, é um ritual necessário para o bem-estar da comunidade de Israel, para que eles progredissem materialmente, eles tinham que cumprir aquele ritual. Mas isso tudo estava focado lá na cruz de Cristo, já no cordeiro, que seria imolado futuramente, né? Você vê que a coisa remete para o Novo Testamento? É algo fantástico, maravilhoso. Foi o que eu falei na aula passada, né? Que nós vamos ver aqui várias coisas que Jó vai desejar que nós hoje temos. Já na aula passada ele desejou o árbitro, ele queria alguém que intermediasse a situação dele entre ele e Deus. Ele queria o mediador, que hoje nós já temos, que é Jesus Cristo. Graças a Deus. Nós vamos ver aqui até o final do estudo que ele vai desejar várias coisas que nós já temos, né? E naquela época ele queria. Agora, essas coisas que os irmãos estão colocando, aí tem duas questões, né? A questão da falta de entendimento do ser humano, né? Tanto nas questões das calamidades, como o irmão falou, das escolhas erradas do homem, né? De morar em lugares que não deve, né? E tudo mais. A falta de conhecimento, a falta de entendimento, a falta de busca de informação, que isso é uma questão que está assim, generalizada. Eu sou professora e posso dizer para os irmãos, né? As pessoas cada vez menos procurando o conhecimento, o entendimento das coisas. Nós temos que entender das coisas, nós temos que entender, saber o que vamos fazer. Mas as pessoas estão extremamente alienadas, não querem saber, os nossos jovens não querem mais estudar e depois sofrem as consequências de tudo isso, né? Constrói casas onde não deve, depois tem as coisas que acontecem e tudo mais. A mesma coisa entre o povo de Deus, a falta do conhecimento de Deus também leva muitas vezes a isso, a questionar por que Deus, por que está acontecendo isso, mas é a falta do relacionamento com Deus, a falta do conhecimento da palavra. Eu vou colocar isso várias vezes aí na revista. Mesmo nós que chegamos aqui já à era do cristianismo, nós avançamos, né, na revelação de Deus com relação à época de Jó. Mas deveríamos já entender muito mais do que Jó entendia, sim, porque Deus já se revelou muito mais a nós do que a eles. Mas mesmo assim os crentes ainda parece que estão vivendo na época de Jó. É a falta, né, de buscar o conhecimento de Deus. E aí a gente vê pessoas ainda dizendo coisas, né, como o Malvino falou, outros irmãos estão falando, pessoas ainda dizendo coisas como na época de Jó se falava, né, fazendo julgamentos e querendo saber o porquê que Deus faz certas coisas. Uma coisa é certa, tudo tem um propósito, né? Tem um propósito, tudo que Deus faz tem um propósito. E Deus, ele não faz nada para o mal. Ele não vai usar o seu próprio poder para o mal, porque isso é contra a moral dele, né? Deus, o que ele faz pode parecer mal aos nossos olhos no primeiro momento, mas o propósito dele é sempre para o bem. Isso nós temos que ter sempre em mente. Eu coloquei em alguma das lições aí. Muito bom, irmãos. Então vamos continuar.
Então, aqui ó, no capítulo 13, agora nós estamos no 13 já, né? Olha só o que Jó vai falar aí no 13:3. Leia para nós. Olha que audácia. Até coloquei aqui, ó, no 13:3. Eu pulei aqui. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender perante Deus. Olha, ele vai ser bem audacioso aqui. Eu pulei aqui, troquei. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Ele quer essa audiência com Deus, né? Ele vai dizer isso muitas vezes. Por isso que eu falei para os irmãos, mais do que pedir a cura, ele quer mesmo. Ele vai falar agora, daqui em diante, ele vai falar muitas vezes isso. Eu quero falar com Deus. Eu quero negociar com Deus, eu quero pôr meu argumento diante de Deus. Mas aqui para frente ele vai dizer, se eu falar com Deus e colocar meus argumentos aqui, Deus vai me justificar, porque eu vou convencer Deus de que eu estou certo. Olha que audácia que ele vai ter, né? Ele está muito certo do que ele está falando. Leia para mim, irmão, leia para mim do 13 até o 15. No capítulo 13, do 13 até o 15. Calai-vos perante mim, e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Por que razão tomaria eu a minha carne nos meus dentes, e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, dele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Olha só a audácia de Jó, que ele está irritado. Já falou que ele quer falar com Deus, e agora ele fala para os irmãos, para os amigos dele, calai-vos, chega de falar, tá? Venha o que vier sobre mim, eu estou aqui para o que der e vier. Quando ele usa essa expressão aqui, que a carne dele está entre os dentes dele, ele quer dizer assim, que ele já sabe que vai morrer, ou vivendo ou morrendo. O que ele quer agora, ainda que Deus mate ele quer se defender diante de Deus. Ele está no extremo já da irritação, né? E ele quer colocar isso bem claro para os amigos dele agora aqui. Ele já disse que quer se defender perante Deus, e aqui ele continua dizendo, né? Que ainda que morra ou que viva, venha o que vier, aconteça do jeito que for, o que eu quero é me defender diante de Deus. Ele diz aí no final do versículo 15, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ele está cada vez mais inflamado nessa ideia de se defender diante de Deus e de mostrar para Deus que ele não é culpado. O contrário do que a irmã Hilda está dizendo, ele não quer pedir misericórdia, né, irmã Hilda? Ele quer se defender mesmo. E ele está sendo audacioso daqui para frente, né? Depois do versículo 16, é o 16? Quem que vai ler o 16 para nós, que é a continuação? Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Aí ele vai dizer uma coisa importante. Ele tem certeza que ele está certo, ele quer falar com Deus, ele sabe que vai falar com Deus, e por ele saber, ter certeza que Deus vai escutar ele sabe que aí está a salvação dele. Por quê? Porque o ímpio não chega diante de Deus. Então, se ele deseja falar com Deus e Deus vai permitir essa audiência entre os dois, Deus vai dar para ele esse momento dele falar com Deus, então é onde ele vai dizer, aí é que vai estar a minha salvação. Porque o ímpio não tem esse direito de chegar diante de Deus e argumentar com Deus, mas eu vou ter esse direito, ele está dizendo. Eu vou ter o direito de chegar diante de Deus e colocar as minhas reclamações, os meus argumentos. Então nisso eu sei que eu sou justo, né? Porque o ímpio não tem essa oportunidade e eu tenho. E no versículo 18, eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Ele sabe que vai ser achado justo. Aqui é a questão da justificação, né? A questão da justificação. Nós sabemos, nós temos a certeza da nossa justificação, por quê? Porque nós temos Jesus Cristo, né? Que é o que nós estamos falando aqui, que muitas vezes Jó vai falar coisas que nós já temos. Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo.
ele está dizendo isso pela certeza dele como homem, mas nós sabemos que seremos achados justos por quê? Porque nós sabemos que quando chegarmos perante Deus, nós seremos achados justos. Por quê? O irmão vai chegar perante Deus e vai ser justo? Vai ser achado justo? Por quê? Porque fomos justificados pelo sangue de Cristo, né? Então nós temos essa certeza na crucificação de Jesus Cristo, que pelo sangue de Jesus, né, nós vamos ser achados justos. Ele pagou a nossa dívida, né? E Jó está falando isso aqui pelas próprias forças dele, mas nós estamos falando isso pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, que realmente nos justificou, né? Então aqui nós temos essa maravilha para nós podermos afirmar com plena certeza, agora diferente do que Jó disse. E no capítulo 14, agora nós temos que entender aqui, quando lemos o capítulo 14, eu coloquei bem aí na apostila para os irmãos lerem, que Jó está fazendo uma oração e que vai usar muitas linguagens poéticas, muitas figuras de linguagem, e vai trazer algumas questões aqui que também podem ser polêmicas, difíceis de entender, mas que nós temos que refletir bem. E sempre aquela coisa que eu falo para os irmãos, que quando a gente pega alguma coisa na Bíblia que causa alguma dúvida na leitura, nós temos que pensar na Bíblia como um todo e não um versículo só, né? Então a gente tem sempre que ver e pensar na Bíblia como um todo. Então nós vamos ler esses versículos aqui e nós vamos tentar compreender alguma coisa aqui sobre a vida e a morte. Jó vai fazer essa oração diante de Deus, é o capítulo 14 inteiro, nós vamos salientar alguns pontos. Alguém leia para mim aqui o 14, 14 do 5 até o 9. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Desvia-te dele para que tenhas repouso, até que com o jornaleiro tenha contentamento no seu dia, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das árvores brotará, e dará ramos como a planta. Veja só o que ele está dizendo aqui. Versículo 5. Os dias, nossos dias, estão contados. Deus pôs limite para os nossos dias, né? Então nós sabemos que vamos morrer. Ele está dizendo aqui que nós devemos nos desviar, desvia-te dele para que tenha repouso, né? Até que como jornaleiro tenha contentamento no seu dia. O jornaleiro é a pessoa que vai esperar o dia de receber o seu pagamento, né? Então ele fica contente o dia que vai receber, e nós assim também devemos nos preparar para o dia da nossa morte, né? E ele está dando esse conselho, Jó, por quê? Porque ele vai dizer aqui, ele vai fazer uma ilustração, né, com a questão de uma árvore. Porque a árvore, se ela for cortada, né, se for cortada a árvore, fica só a raiz, mesmo que ela envelheça, se chegar água perto dela, ela ainda tem chance de florescer novamente. Para nós não há essa esperança, né? Se nós morrermos, nós não vamos voltar para esse mundo mais. A árvore sim, chegou água perto dela, ela pode voltar a reviver. Agora nós não. Chegou o nosso dia que Deus determinou, nós morremos e não voltamos para cá. Não há chance de renovarmos a nossa vida aqui na terra. Então, por isso que eu coloquei aqui para os irmãos a questão da reencarnação, né? Não existe a possibilidade de nós revivermos, né, neste mundo aqui, né? Então, Hebreus 9, 27, se alguém quiser achar para nós lermos,
que vai falar sobre isso, que ao homem é dado viver apenas uma vez, né? É aqui que nós podemos refutar a teoria da reencarnação, um dos pontos, né? A teoria da reencarnação. Nós não voltamos a viver nessa terra. Alguém achou? Hebreus 9:7. Sim. 27. E como os homens estão ordenados a morrer de uma vez, vindo depois disso o juízo. 9:27. Então o homem morre apenas uma vez. É isso que Jó está falando aqui também, né? Que nessa terra a nossa vida é apenas uma vez só. Tudo bem? E no 14, no versículo 12, também traz uma questão aqui. Leia para nós o versículo 12 do capítulo. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem se erguerá do seu sono. Irmãos, aqui é aquela questão que nós vemos até em outros versículos, né, que não vai caber aqui nós lermos, sobre quando morremos. Muitas religiões trazem que quando morremos nós dormimos, né, e só vamos acordar no dia do juízo, né? Os irmãos já ouviram isso? Algumas religiões trazem, algumas igrejas trazem essa doutrina, né? Aqui nós temos que entender, até é o que eu falo, pelo contexto todo da Bíblia, que isso não é, isso aqui o Jó está usando uma figura de linguagem, ele está se utilizando da questão poética, né? De que nós vamos dormir, né? Vamos morrer e dormir. Até porque nós já vimos que o Seol, que é o lugar aonde eles acreditavam que ia a alma após a morte, até esperar o dia do juízo, era um lugar que não tinha nada para fazer. Era um lugar parado, era um lugar sem luz, era um lugar onde eles ficavam ali esperando, até que Deus viesse para julgar a vida deles. Então, ele usa essa figura do sono, mas o espírito não dorme. O dormir é uma coisa da natureza nossa carnal, né? Então, o espírito não dorme. Quando Jesus estava lá na cruz, né, sendo crucificado, ele disse para o ladrão: ainda hoje você estará comigo no paraíso, né? Então nós sabemos que quando morremos, vamos diretamente com Cristo para o paraíso, aonde eu vou, tenho preparado lugar para vocês, né? Então a Bíblia fala isso, Jesus nos garante que morremos e vamos então para junto dele. Não existe isso de ficarmos dormindo até o juízo final, certo? Que é o que Jó está falando aqui, mas isso é uma figura de linguagem, porque nós já entendemos que ele sabe que na época dele se acreditava no Seol. Tudo bem? Amém. Pode falar. Essa mesma figura de linguagem é usada lá em Eclesiastes, né? Quando fala do tempo que a terra está tudo debaixo do sol. Tem uma hora que ele fala na sepultura, para onde você vai, não tem mais pensamento, não tem mais ação, não tem mais nada, acabou ali. É uma linguagem infantil também, né? Isto, que é o que nós vamos falar agora, é o que nós vamos falar, estão dormindo, nós vamos falar aqui mais para frente, sobre essa questão, né, que os mortos estão lá e já não se lembram de mais nada, não tem, nós vamos falar que também Jó vai falar também sobre isso aqui, bem lembrado, eu não lembrei desse texto. Irmã. Então, até no cantor cristão, nós temos um hino que fala do hino do Senhor. Você sabe. Quando Moisés viveu, Deus disse: vai dormir com os pais. Mas depois, quando Jesus estava no monte, Moisés estava lá também. Então, isso aí eu pensava. Que ia dormir também. Ficava dormindo, mas ele não. Não. Então, aí. Fica dormindo o corpo. O corpo é que vai para a terra, vira pó, né? Essa questão do dormir é só uma figura, vai para o descanso, vai para o paraíso, né? Um descanso. Mas o espírito vai para Deus, exatamente, e lá fica no paraíso, né? Até as ações da vida se acabaram. Acabaram. Não tem mais tristeza, choro, lágrimas, alegria. É o descanso. É só um descanso.
Essa alegria aqui que nós temos é temporária. A alegria no céu é eterna. Então nós vamos descansar, glória a Deus. 14 e 15, versículo 14 e 15. Morrendo fome, porventura tornará a ver, todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. 15. Chamar-te-ias, e eu te responderia, afeiçoar-te, abra tuas mãos, obra de tuas mãos. Olha só, ele faz uma pergunta aqui: morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Nós sabemos que vamos ressuscitar, certo? Jó não sabia disso. Aqui vem mais uma questão que Jó não conhecia, que nós conhecemos. Nós sabemos que na hora que depois de morrermos, vai haver o dia da nossa ressurreição com Cristo, né? Para daí, então, irmos com Ele reinar depois do juízo. Mas Jó não tem esse conhecimento, e ele vai dizer: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias do meu combate esperaria, até que visse a minha mudança. Então ele está dizendo aqui, se por acaso ele tivesse certeza de que ele teria a ressurreição, né? Todos os dias do meu combate, todos esses dias de sofrimento, ele teria uma nova esperança. Para ele, não, esse sofrimento todo que ele está passando, até que valeria a pena, porque ele saberia que no final de tudo aquilo, ele ia ressuscitar e ter uma vida com Deus, de comunhão com Deus, né? Mas ele não tem essa esperança, ele não sabe, ele não tem certeza disso. Ele desejaria saber isso, mas ele não tinha. Mas se ele soubesse que ele ia voltar a viver, né, todos os dias do combate dele, ele esperaria, ele estaria mais esperançoso, ele estaria mais animado, né? Por quê? Porque depois ele iria ressuscitar e ia voltar a ter aquela vida de comunhão com Deus. Os irmãos, vejam que coisa maravilhosa. Nós temos essa certeza. Então Jó está falando, se eu soubesse disso, eu estaria aqui bem mais sossegado, eu estaria aqui bem mais tranquilo. Eu passaria por esse sofrimento aqui e não estaria tão angustiado, né? Mas eu não sei disso. Mas nós sabemos, irmãos, glória a Deus, nós sabemos que nós vamos passar por isso aqui, mas nós vamos ressuscitar e ter uma vida de comunhão com Deus, né? Isso é uma coisa fantástica, não é? Ele queria saber isso, mas nós hoje sabemos, né? Para a glória do Senhor. E depois, versículo 21, para encerrar. Os seus filhos estão em honra, sem que ele o saiba, ou ficam minguados, sem que ele o perceba. Ele está falando aqui, olha, que os filhos dele estão em honra. Os filhos dele estão mortos, certo? Né? E ele está falando, os filhos dele estão em honra, ele não sabe. Ou se os filhos dele estão minguados, estão sofrendo, ele também não sabe, né? Então ele não sabe em que situação estão os filhos dele que estão mortos, né? Ele não tem conhecimento da situação dos filhos, né? Então aqui, irmãos, eu aproveitei essa deixa da fala de Jó, né? Que ele não tem conhecimento do que está acontecendo com os filhos que estão mortos, para nós trazermos duas questões aqui que também o mundo procura muito, né, nas religiões do espiritismo, que uma delas é a comunicação com os mortos, né? O espiritismo, ele ganha muitos adeptos porque as pessoas não cristãs, né, por não acreditarem, né, nesse reencontro, né, com os seus após a morte, né, na salvação através de Jesus Cristo, por entrarem em desespero, eles querem falar com quem já morreu, né? Eles querem saber como está a pessoa que faleceu. Então, o Espiritismo ganha adeptos nessa hora, né? Que a pessoa quer ter um contato com aquele
ente querido que morre, né? Então, a questão da comunicação dos mortos. Outra coisa também, que eu já aproveitei a deixa aqui, que está no mesmo texto, será que os mortos levam lembranças da vida aqui na terra? Será que quando eu morrer, o irmão morrer, vai chegar lá no céu, junto com Jesus Cristo, e vai se lembrar de tudo que passou aqui, né? Então, a Bíblia, ela assim, pouco fala sobre essas questões. Nós temos Jó falando alguma coisa, tem um versículo que o irmão falou de Eclesiastes, até se puder repetir para nós em Eclesiastes, e alguém para nós abrir em Lucas 16. Essas questões, né, são questões que a Bíblia fala muito pouco, mas o pouco que ela fala nos esclarece. Então, o Jó está perguntando, não sei como estão meus filhos, né? Em Lucas 16, a partir do verso 19, eu errei aí na apostila, esqueci de colocar, acho que o capítulo. Vai trazer a parábola do rico e do Lázaro, né? Parábola do rico e do Lázaro. Os irmãos conhecem a parábola, né? Lucas 16 e 19. 16, vamos ler. Leia para mim, mãe Hilda, do 27 até o 31. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eu lhe dê testemunho, a fim que eles não venham também para esse lugar que eu vejo. Então, desde do 25, que está escrito aí, que é Lucas 16, é 27. 27 que a irmã leu. E disse, o 25, olha, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, agora este é consolado e tu atormentado. Então, esse 25, que eu coloquei aqui, ó, o versículo 25, que os mortos, eles realmente levam as lembranças da vida aqui da terra. Porque o que Abraão está dizendo para o rico aqui? Lembra, os dois morreram, né? O rico e o Lázaro, que mendigava, que estava passando por necessidade, os dois morreram. Quando chega após a morte, o que Abraão vai dizer? Né? Porque o rico vai para o céu e Lázaro vai para o inferno. Então Abraão vai dizer: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Então, eles se lembram, né? Depois que morreram, se lembravam do que tinha acontecido. Então, essa parábola nos faz entender que nós realmente levamos as nossas lembranças daqui da terra depois que morremos, porque Abraão está trazendo a lembrança deles dois que estão mortos do que havia acontecido aqui na terra. Agora, a partir do versículo 27, que a irmã já começou a ler, né? No 27 vai dizer assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Esse é o rico está falando, né? Ele está falando agora que eu sei que eu estou passando aqui por esse tormento, porque eu não me arrependi, né, dos meus pecados, e agora eu estou no inferno. Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, que lhes dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Então, ele está pedindo que ele volte à terra para dizer o que ele estava vendo lá no inferno. E qual que foi a resposta? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos, né? E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse-lhe:
se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então ele está pedindo que ele volte aqui à terra, mesmo depois de morto, para alertar a família do que vai acontecer após a morte. E Abraão vai dizer que não, que essa comunicação do morto com os vivos não é permitida, porque já tem aqui quem fale, né, da vida, o que vai acontecer na vida eterna. Então também não foi permitido aqui, né? Então são essas duas explicações aqui que eu separei para dizer que não há comunicação dos mortos com os vivos, né? Não há comunicação, por essa parábola vemos que não há, e que também nossas lembranças nós levamos. Quando chegamos lá no céu, nós vamos nos lembrar do que vivemos aqui na terra, né? Então, esse tal de Hades aí, ele não é onde Jó pensava que era para descansar, era para tormento mesmo. O Hades é a mesma coisa que o Seol, é que os judeus chamavam Seol e os gregos chamavam de Hades. Não, era um lugar onde eles achavam que eles iam ficar lá parados, esperando, sem fazer nada. Mas o rico está no lugar de tormento. Aí já era o inferno.